Então, continuando aqui, voltando para o nosso código, vocês vão ver que tem mais explicação do que código aqui inicialmente. Aqui a ideia é que vocês possam rodar isso depois e lembrar dos conceitos que eu venho falando. Tá? Então, essa primeira tentativa que nós vamos fazer para resolver o problema, vamos tentar resolver o problema usando uma única camada. Então, ainda não é Deep Learning, teoricamente, né? Que a gente só tem um passo, da imagem direto para as classes. A gente já fez o modelo, então o modelo é esse aqui, é uma camada densa com 10 camadas, porque são 10 classes, são 7.850 parâmetros, e que tem a ver com essa arquitetura aqui, né, que eu mostrei. Então, 784 elementos de entrada. Bom, agora a arquitetura em si está pronta, né? A gente já sabe como que a gente quer resolver o problema. O que a gente precisa fazer agora? Treinar a rede, aprender a partir das imagens. Para aprender, nós vamos usar o método do gradiente descendente estocástico. Eu fui muito longe aqui, pera lá. Tá difícil caber tudo na tela aí. Aqui. A gente chama isso no Keras de compilar um modelo. Então você vai compilar um modelo, então você chama o método compile. E aí eu tenho que escolher algumas coisas. A primeira coisa que eu vou escolher é qual é a função de custo. Lembra lá que eu falei para vocês, né? A gente só tem como computar a derivada se eu tiver uma função para computar essa derivada. E a função que nós vamos usar é a entropia cruzada categórica. É aquela divergência que eu comentei com vocês. É a mais usada para cenário de classificação. Eu poderia usar o erro médio quadrático, eu poderia usar outros tipos de loss, mas essa é a mais comum. A outra coisa que eu preciso eu tenho a função de custo. Agora eu preciso do método de otimização. O método que eu expliquei para vocês foi o gradiente descendente estocástico, o SGD. O Stochastic Gradient Descent aqui, né, ele vem do Keras Optimizers, né, então está aqui nesse pacote. E eu passo para ele um parâmetro que a gente chama de Learning Rate. O Learning Rate é a taxa de aprendizado. É o quão rápido ou quão devagar ele vai tentar buscar pela solução. Bom, rápido é sempre melhor, né? Nem sempre. Porque se eu tentar ir muito rápido na direção da solução, pode ser que eu passe do ponto. É igual a gente estar dirigindo e vai rápido demais, você perde a entrada que você tinha aqui. Né? Você não consegue brecar para virar no ponto certo, você passou e aí não dá mais, tem que fazer o retorno. É mais ou menos isso. Se eu definir uma taxa, learning rate aqui, muito alta, ele vai tentar encontrar os pesos, ele vai tentar usar o gradiente de uma forma muito agressiva. E pode ser que ele passe do ponto e não consiga mais voltar. Então, por isso, em geral, o learning rate é bem pequeno, como vocês estão vendo aqui, ó. 0.002 eu coloquei. Isso é uma coisa que você pode mexer, tá? Se você vê que está muito devagar, você pode tentar aumentar. Né? Se não está dando certo, você tem que diminuir. Então é um negócio que você tem que ir sentindo para poder mexer. Além disso, eu coloquei isso aqui é opcional, tá? Esse metrics aqui que eu coloquei é opcional, mas eu coloquei para dar mais uma opção. Porque durante o processo de treinamento, ele tem que computar a função de custo. Isso ele tem que fazer, ele é obrigado a fazer, porque para poder treinar, ele tem que computar o custo. Em adição ao custo, você pode pedir para ele também aproveitar e já calcular outras métricas, entre elas a acurácia. A acurácia é a porcentagem de elementos que ele acerta. É isso. Né? A acurácia de 80%, ele está acertando 80%. A acurácia de 90% está acertando 90%. Se eu tirar isso aqui, funciona também. Só que eu quero isso. Eu quero ver a acurácia. Então, vou compilar. Vou voltar aqui. Isso. Compilei. Então, não deu nenhum erro, está tranquilo. Agora aqui, finalmente, eu vou fazer o treinamento. No treinamento, eu mudei aqui na hora do intervalo, eu mudei para a gente poder alterar aqui o tamanho do batch e o número de épocas, para vocês verem como que isso muda, tá? Como isso altera. Lembrando, né? Nosso batch size 32 significa que a gente vai pegar a cada 32 imagens para fazer o treinamento. 10 épocas significa que a gente vai passar por todas as imagens 10 vezes. E o fit, a função fit, é a que vai fazer o treinamento.
ela vai ajustar os parâmetros, né? Fit é ajuste. E o que a gente vai ajustar aqui? Os Ws e os Bs, basicamente. Aqueles 7.850 parâmetros lá. Para isso, eu passo a função, o conjunto de treinamento com os seus rótulos. Eu passo para ele qual é o tamanho do batch, quantas épocas, e aí tem esse parâmetro aqui, verbose. Esse verbose é o seguinte, se eu colocar 1, ele vai mostrar na tela o treinamento. Se eu colocar 0, ele não mostra na tela o treinamento. Mas como aqui eu quero que vocês entendam, a gente vai colocar 1 para mostrar. Mas na prática, às vezes a gente não quer ficar mostrando, então você coloca 0. Não tem que ficar aparecendo nada na tela. Eu posso opcionalmente ter dados de validação. O que é isso? Se eu já tiver dados de validação, de teste, eu posso passar para a função, ele não vai usar no treinamento, mas ele vai computar o custo nesses caras aqui. O que isso me ajuda? Ajuda que depois eu posso olhar para ver qual que é a diferença do custo no conjunto de treinamento e no custo do conjunto de teste. A acurácia no treinamento e a acurácia no teste, que são comparações relevantes. Bom, vou dar Enter aqui. Ele vai começar a processar. Olha lá, começou. Já está na época 2, na verdade, aqui. Ó. Então, cada época ele passa pelas 60.000 imagens. Estão vendo que está bem rápido. A função de custo, olha como é que ela está baixando. Ó. 0,78 para 0,64, para 0,56, para 0,52, 0,49, 0,47, 0,45. Então, o custo tem que baixar mesmo, essa é a ideia. Então, em 10 épocas, ele foi mais ou menos aqui de custo, função de custo global de 0,78, vamos ver quanto estava antes aqui, ó, 1,37, foi caindo, até 0,42. Vocês vão reparar que inicialmente ela cai mais abruptamente, depois ela vai estabilizando, né? Então aqui caía bem forte, e agora está 49, 47, 45, 43, 42. Vai ficando mais lento. Mas treinou aqui. Beleza, treinou, mas e aí? É bom? É ruim? O que é esse negócio? Agora a gente vai fazer o teste. Então, com o modelo já treinado, nós podemos agora avaliar seu desempenho, tanto no conjunto de treinamento, quanto no conjunto de testes. Como é que eu peço para ele avaliar métricas? Existe uma função chamada evaluate. Essa função evaluate, você passa para ela qual é o conjunto. Eu posso passar, aqui eu passei o de teste, você poderia passar um outro conjunto qualquer. Qualquer par XY. Eu posso passar até uma imagem só. Pego lá, eu mesmo desenho o número 3, falo, esse é um 3 e passo, ele vai calcular. Tá? Aqui eu pus verbose 0, para vocês verem que eu não quero que ele fique imprimindo na tela muita coisa. Só quero que ele calcule e me devolva o resultado. Então vamos ver aqui. Eu já fiz, será? Acho que não. Vou botar de novo. Então esse foi o resultado. Ó. A acurácia, a função de custo no teste é 0,40 e a acurácia no teste é 0,89, perto de 90%. Então nossa rede, com apenas uma camada, conseguiu em 10 épocas 89%. Quando eu faço o fit, lá na função anterior, né, na chamada anterior do modelo, que é esse aqui, eu posso guardar o resultado do fit numa variável, history. Essa variável history aqui, ela contém os valores das métricas em todas as épocas. Então dá para a gente fazer um gráfico de como que evolui, né? Isso é legal. Então a gente vai fazer aqui o gráfico. Então, plot aqui. Ele mostra para mim. Ó. Então, na época 0, a linha azul é no conjunto de treinamento. A linha verde é no conjunto de teste. Então, você vê que a função de custo ela foi caindo e meio que estabilizou aqui. Parece que ainda tem espaço para melhora aqui. Quer dizer, então, que se eu rodar mais épocas, talvez melhore mais ainda. A gente pode deixar rodando aqui. Vou colocar mais épocas. A gente deixa rodando e eu volto depois, porque demora um pouquinho. Então, vamos pôr aqui, vamos exagerar. Por 50 épocas. Deixar rodando e a gente vem aqui para baixo. Uma outra coisa que eu também posso exibir, pulei reto, é a acurácia, né? Então,
Ao contrário do custo, o custo é ruim, né? Eu não quero custo, eu quero que o custo abaixe. Tá? Aquela função lá, aquele gráfico que a gente viu, ele estava caindo. Aqui eu estou exibindo a acurácia. A acurácia eu quero que aumente. Então é isso mesmo que acontece. Ó. Então tem aqui treinamento, que é o azul, teste, que é o verde. Então conforme o custo, a acurácia do treinamento aumenta, a acurácia do teste também aumenta, em algum momento ela meio que estabiliza, a gente não tem um ganho tão grande assim. Bom, esse foi o nosso modelo usando uma única camada. E eu já posso dizer para vocês que aqui, como a gente está trabalhando com dígitos, dígitos não é muito difícil de resolver. E a gente tem uma acurácia menos de 90%. É bom menos de 90%? Não tão bom assim, a gente tem que melhorar isso. Porque para um problema que erra 10% dos casos, vamos supor que eu vou usar esse sistema para detectar automaticamente o CEP. A pessoa escreve na carta o CEP, eu detecto. Se eu errar 10% dos CEPs, né, é complicado, né, eu tenho que acertar mais. A gente está tentando, a gente quer chegar perto dos 95%. Tá? A gente gostaria de chegar perto dos 95%. Vamos ver se dá. Vou voltar aqui e ver se ele já treinou. Acho que não, ele deve estar rodando. Tá, 50 épocas é bastante. Olha como que aqui, ó, ele já não está mais conseguindo mexer na função do custo. Ó. 32, 32, 32, quase não muda. Muda muito lentamente, tá? É normal mesmo, você vê que uma hora estabiliza. Eu queria mostrar que aqui não vai dar, eu tenho que aumentar a rede para fazer isso, mas enfim, deu certo. Rodou 50 épocas. Vamos avaliar. Será que melhora, não melhora? Então, olha lá, ó, a função está decrescendo, né? Eu consegui, ó, 91%. Né? Tá aqui 91%. Se eu aumentar mais ainda as épocas. Então eu posso ir treinando mais, treinando mais, treinando mais se eu quiser. Tá? Vocês vão ver que não vai sair muito disso, tá? Infelizmente, com uma camada só é muito difícil chegar num resultado muito melhor que esse. Aqui, ó. Olha como que agora... aí. Olha como que agora tem uma variação, né? Olha, não é tão suave a curva, tá? Ela tem momentos em que tem alguns cenários, né, que ela vai bem, tem uns cenários que ela tem uma certa variação da acurácia ao longo das iterações, ao longo das épocas. Não é um negócio tão suave assim. Isso para um problema simples, que é o problema de dígitos, para outros problemas mais difíceis dá mais problema. Tá? Então, só para a gente poder ter uma noção, eu vou rodar aqui com uma outra base de dados, que é a base de dados Fashion. Base de dados Fashion são 10 classes também. As imagens são do mesmo tamanho da MNIST, mas elas são imagens de peças de roupa. Então é bem mais difícil de diferenciar. Tá? Então eu vou rodar aqui para vocês verem como que essas curvas aqui não são tão fáceis assim. Então a gente só vai trocar o comentário, vou comentar MNIST, descomentar Fashion MNIST. E aqui também. Então eu vou carregar, comentar aqui a linha que carregava MNIST e descomentar a linha Fashion MNIST. Vou mostrar as imagens. Ele ainda está carregando. Foi. Olha lá. Então agora essas são as imagens que eu quero classificar. É mais difícil, né? Tem aqui sandália. Sandália é fácil, mas tem umas coisas do tipo... Isso aqui acho que é pullover, isso aqui é shirt, isso aqui é t-shirt. E aí é mais complicado de você reconhecer automaticamente. Então, vamos lá, vamos capturar aqui as coisas. O resto é praticamente igual, tá? Vamos usar exatamente a mesma coisa. Só que eu vou alterar aqui o número de épocas. Vou deixar menos, né? Vou colocar aqui 10 épocas, como a gente fez da outra, ou 20 épocas. E aí nós vamos olhar para a função. Lembra que a função de custo nos dígitos ela era perto de 1, logo de cara, assim, né? Abria com mais ou menos 1 ali. Aqui. Então, rapidamente, na MNIST, ela chegava para 0,40 e tal. Aqui ela já está demorando um pouquinho mais para decrescer. E ela começa também a
estabilizar, ela estabiliza em 0.5 ao invés de 0.3, que era o caso da MNIST. Né? Então foi aqui, 0.5 é o que deu. Vamos avaliar. Então agora ó, essa base é mais difícil, então a acurácia do teste é 0,82, 82% só ele acerta. Então é mais difícil. E olha que comportamento que acontece com essas curvas aqui. Acontece um comportamento que indesejado, tá? O treinamento, o custo no treinamento, ele passa a ser mais baixo do que o do teste. E isso aqui pode se distanciar, é uma coisa que a gente não gostaria. E a acurácia é a mesma coisa. Então ele está se especializando no treinamento e o teste não está indo tão bem. Né? A acurácia do teste é menor do que o treinamento. Sim, a pergunta foi como é que eu defini conjunto de treinamento e conjunto de teste. Essas bases de dados, especificamente, a MNIST e a Fashion MNIST, elas já vêm pronta. Isso aqui é teste, isso aqui é treinamento. Elas já são pré-definidas. Por que ela é pré-definida? Porque se você rodar o seu algoritmo, você tem como comparar. Todo mundo que mostra resultado nos artigos ou em qualquer lugar, que faz seus próprios modelos para classificar elas, usa as mesmas imagens para treinamento, as mesmas imagens para testar. Então aí padroniza o experimento e não tem erro. Você sabe que esses 82% aqui eu consigo pegar e colocar numa tabela e comparar com outras pessoas que também fizeram, porque eles usaram as mesmas imagens. Se não existe essa divisão natural, você tem que criar essa divisão. Aí costuma-se usar um método chamado de cross-validation. Depois eu posso explicar melhor. Que é validação cruzada. Você gera vários experimentos variando o conjunto de treinamento e de teste. Mas nas bases de dados mais conhecidas, as benchmarks, você já tem quem é treinamento e quem é teste. Aí não tem muito erro. Assim. Não tem muito erro. Bom, vamos tentar aqui fazer alguma coisa diferente. Né? Vou deixar aqui no ponto do código, volto para a apresentação, depois a gente continua. Então, basicamente, a arquitetura que a gente usou de rede é essa aqui, não é Deep Learning ainda, é uma rede neural simples, é uma rede neural com uma única camada. Queremos melhorar isso. Como é que a gente faz? A gente adiciona uma nova função. Então, por exemplo, uma rede profunda, entre aspas, né? Quer dizer, ainda ela não é tão profunda, mas ela já tem camadas intermediárias, na qual eu não vou tentar passar direto da imagem para as classes. Vou fazer passos intermediários. Eu passo da imagem para um conjunto de neurônios qualquer. Desse conjunto de neurônios, ele vai gerar um vetor intermediário. Esse vetor intermediário que ele gerou, eu vou passar para uma outra camada, que vai gerar um outro vetor, que aí sim eu passo para a última camada, que vai gerar as classes. Então, o que eu estou fazendo é eu estou transformando a imagem de entrada como se eu estivesse processando ela. Então, eu estou processando aqui os elementos da imagem, gerando um vetor, gerando um outro vetor, até gerar o vetor de 10 posições. Em geral, isso é feito aumentando a dimensionalidade e depois reduzindo a dimensionalidade. Então, a gente vai usar aqui alguns exemplos, mas, em geral, você pega os dados, né? Eu tenho 784 elementos, por exemplo. Então, a primeira camada ela não vai ter 10 classes, porque é uma transição muito abrupta. Então, o que eu poderia fazer? De 784, eu passo, por exemplo, para 200. E de 200 para 100. E de 100 para 10. Então, eu tento criar uma transformação que, ao invés de transformar direto de 784 para 10, faz isso de maneira mais suave. É uma das ideias. Em alguns casos, o pessoal até aumenta. Então, de 784 passa para 7.000, e aí de 7.000 para 100, de 100 para até 10. Então, você pode criar formas diferentes, mas a ideia é sempre essa. Inicialmente, você cria um espaço de alta dimensionalidade, com muitas dimensões, depois vai reduzindo ao longo da rede. Vamos tentar... Qual que é a ideia disso aqui, por trás disso? A ideia é que quando eu dou um dígito como entrada, ao invés de ele tentar adivinhar direto a classe, que é a última camada, ele não precisa acertar na primeira. Entendeu? Essa é a ideia. Ele gera uma representação, um vetor, e aqui eu coloquei em verde, né, didaticamente,
para mostrar que esses neurônios foram os que mais deram uma resposta mais alta, um valor mais alto para a imagem 7. Então é como se o neurônio se especializasse. Então esse neurônio aqui, o perto aqui do início, o mais próximo do fim, eles se especializaram nesse tipo de imagem aqui. Então eles vão responder com valores altos para imagens do tipo 7, 1, etc. Com base nesses neurônios aqui, eles geram um outro vetor que eu passo para a próxima camada. Na próxima camada, ela se especializou em combinar esses valores aqui. Então é uma sequência de combinações. Cada camada dessa é uma combinação linear da anterior. Essas camadas elas são conhecidas como camadas densas, porque cada neurônio está conectado a todos os valores da anterior. Então, da primeira é fácil, né? Todos os pixels são processados por todos os neurônios, diferentemente. Como é que isso acontece na próxima camada? Todos os valores gerados pela camada anterior são processados por cada neurônio. Então, esse neurônio aqui recebe todos os valores dos neurônios. Esse segundo recebe todos os valores do anterior. Esse aqui recebe todos os valores do anterior. Por isso que chama de camada densa. É denso porque o outro nome que se dá é fully connected, né? Completamente conectado. Então, cada camada está completamente conectada ao anterior, até chegar no final. E aí, na última camada, tá vendo que tem um verde aqui? Essa é a última camada, é a classe final. Por que isso facilita? Isso pode facilitar, porque ao invés de ser um problema em que eu quero achar um valor a partir da imagem de entrada, eu posso combinando eles. A gente chama isso, uma das interpretações que se dá para isso, é a interpretação que em inglês a gente chama de manifold. Em português a tradução seria a variedade. O manifold, ou a variedade, é um formato que os dados, de forma bastante grosseira, é o formato dos dados num espaço de alta dimensionalidade. Que eu tenho de alta dimensionalidade. Então, se eu pudesse, vamos supor que eu tenho um gráfico com 2 eixos, certo? 2D. Eu adiciono mais um eixo com um gráfico com 3D. Vocês conseguem visualizar um gráfico 3D? Sei lá, um cubo, uma esfera, tal, né? Agora, vamos pôr um gráfico em 4D. Vocês conseguem enxergar? 5D, 10 dimensões. A gente não consegue desenhar. Porque o nosso espaço normal é 3D, né? A gente se move em 3D. Então, para a gente é difícil de enxergar um espaço de 784 eixos. Mas esse espaço ele tem uma variedade, ele tem um manifold ali, que é um manifold característico de certas imagens. A interpretação, uma das interpretações de por que Deep Learning funciona, por que eu preciso de múltiplas camadas, é quase como se eu tivesse o seguinte. Deixa eu pegar aqui um exemplo, um negócio para fazer uma analogia aqui. Imagine o seguinte, né, que eu tenho esse negocinho aqui, que é de alumínio, e aí eu quero separar, aqui está escrito Santa Joana, né, nele. Eu quero separar a palavra Santa da palavra Joana, é isso que eu quero separar. Só que inicialmente, aqui seria fácil, né, eu faço um corte entre as duas palavras e está feito. Só que inicialmente, ele está assim, ó. Separa as palavras aqui agora. Não dá, né? A gente não consegue nem enxergar direito. É como se eu tivesse um manifold de alta dimensionalidade. E aí o que cada camada faz? Cada camada desdobra um pouquinho ele. Então eu pego a primeira camada. Acho que eu amassei muito. A primeira camada eu dobrei um pouquinho. Está um pouco mais fácil aqui. Não dá para enxergar, mas parece que já dá para tentar fazer alguma coisa. É a segunda camada. A segunda camada eu fiz isso aqui. Aí já está dando para ver alguma coisa, mas ainda não é suficiente. É a terceira. A terceira eu fiz isso aqui. Então tá aqui as duas palavras, só que elas ainda estão muito próximas, né? Dependendo do jeito que eu cortar aqui, se eu cortar na vertical aqui, eu vou errar. Aí eu tenho mais uma camada. Aí eu abri tudo. Agora aqui eu consigo ver, e aí eu consigo fazer um corte preciso para dividir as duas palavras. Essa é a ideia daqui. É como se na primeira camada os números estivessem muito agrupados, muito juntos ali, que não dá para você cortar eles, separar. Não tem como achar uma região do espaço perfeita. Essa região só tem 1, essa só tem o 2, essa só tem o 3, essa só tem o 0, essa só tem o 7. Conforme eu vou passando pelas camadas, eu vou desenovelando isso e facilitando para a próxima camada. Vamos ver se isso é verdade mesmo. Então eu vou criar aqui novas camadas. Tá? A primeira camada não vai ser softmax.
vai ser ReLU. Lembrando que a ativação ReLU, ela simplesmente zera o que é negativo e mantém o que for positivo, só isso. E em vez de 10 elementos, né, que eu vou fazer aqui 10 classes, eu vou tirar uma camada maior aqui, sei lá, de 256, por exemplo, neurônios. Tá? Então ele vai passar de um espaço de 784 para 256. Como é que eu faço para gerar uma nova camada? Eu faço um add aqui, eu dou um add no modelo. Criei mais uma camada, de 128 agora. E finalmente, em algum momento, né, eu vou ter que fazer a última camada, que é o número de classes, que é 10. Vamos ver se isso aqui parece bom, parece razoável. Deixa eu até diminuir um pouquinho essa aqui, eu acho que está muito grande isso aqui. Talvez, em geral, até a de 256 está grande, eu acho. Mas vamos pegar, deixar aqui desse jeito. Então agora esse é o meu novo summary, a nova arquitetura. São 3 camadas densas, primeira camada com 256, a segunda com 64, a última com 10. Esse é o número de parâmetros por camada. Agora o negócio, né? Já tenho 200 mil parâmetros. É bem maior a rede. Vai demorar mais para executar, tá? Vocês vão ver. Vamos rodar agora, vamos ver se funciona esse treco aqui. Então, ó, eu vou rodar aqui, eu não vou pôr 20 épocas não, porque vai ser muito. Vou pôr 10. E vamos treinar. Olha como que... Vamos ver se eu consigo chegar lá. Aqui, ó. Olha como que vai bem mais devagar a rede ali, ó. Então ele está ali tentando. A ideia é a seguinte. Uma rede mais profunda, ela vai demorar mais para treinar. Por outro lado, a ideia é que ela chegue num resultado melhor no final. Tá? Que ela consiga um resultado melhor. Nem sempre vai ser fácil conseguir isso. Tá? A gente precisa de alguns truques, aí, umas manhas para a coisa funcionar. Não é bem manha, na verdade. A gente sabe por que essas coisas acontecem. Tá? Mas a gente tem que prestar atenção em certas coisas. Eu já comentei sobre o learning rate, que é uma das coisas, né, que a gente tem que prestar atenção. Uma outra a gente chama de gradient vanishing, que é o desaparecimento do gradiente. Sabe aquela analogia que eu fiz do telefone sem fio, né? Eu falo para ela, que fala para ele, que fala para ela, que fala para ele e tal. A mensagem, ela vai desaparecendo, né? Essa é a ideia, assim. A mensagem, ela vai se corrompendo. E acontece isso com o gradiente também. O gradiente da imagem, o gradiente da função de custo, conforme vai passando pela rede, ele pode ir reduzindo, e aí eu não tenho não tenho muito como melhorar. Então uma rede profunda tem esse problema, pode ter esse problema. Eu não sei, eu não lembro agora, aqui a gente rodou em 10 épocas, né? Olha, a acurácia da rede shallow, da rede rasa, com 20 épocas, era 82%. E o custo, 53%. Memoriza aí, 53, 82. Vamos ver se melhorou. Melhorou um pouco. O custo baixou. 47, né? Para 47. Mas a acurácia está ainda meio baixa. Só que, detalhe, né? A gente rodou em metade das épocas. A gente deixou a outra rodar bem mais tempo. A gente poderia deixar essa aqui rodar mais para ver se melhora. E aí começam, assim, essas questões, né? Qual parte? A taxa de aprendizado. Aqui é perigoso, hein? Se mudar demais aqui, você quer que aumente? Por 0,3 aqui. Não dá para exagerar muito, tá? Vai, 0,4. Vou dobrar a taxa. Dá para usar, tem o gradiente descendente, mas tem outros também. Tem um outro método que chama RMS-Prop. Tem um outro que chama ADAM. Tem outro que chama ADAGRAD. São métodos alternativos. São métodos que tentam melhorar um pouquinho o gradiente descendente. Eu vou usar o RMS próprio aqui, só para a gente ver se melhora. Aqui não vai dar tempo de eu explicar o que é o RMS próprio, mas ele, além da taxa de aprendizado,
o RMS Prop tem uma outra coisa que chama momentum. O momentum é que ele não deixa o gradiente, a direção do gradiente, desviar muito do anterior. É basicamente isso que ele faz. Vou colocar 0,3 aqui que eu estou com medo de aumentar muito. Tá. Opa. O que eu fiz? Eu fiz alguma coisa errada. RMS próprio mesmo? Será que é minúsculo? Opa. Se não der certo, eu desisto. Ah, deu certo. Era minúsculo. Tá, vamos rodar por 20 épocas. Ver se 20 épocas vai dar. Começou. Aqui no cantinho é que tá pequeno ali, mas é para vocês verem a acurácia ali, ó. 80, tá vendo ali? Aí depois ela some. Essa é a acurácia no treinamento, tá? No conjunto de treinamento, não é no teste não. Deixa aí rodando. Daqui a pouco a gente volta. Beleza, então essa é a ideia. Aumentamos o número de camada. Lembrando, só lembrando que essa base de dados aí, ela é a MNIST Fashion, né, que a gente está usando ali. Não é a de dígitos. Depois a gente pode rodar para de dígitos, que com modelos com várias camadas, a de dígitos já vai para 95%, 96%. Tá? Depois dá para rodar também. Tá, aí tem uma questão, né? A rede neural, como a gente está usando, nós estamos usando unidades, neurônios, que são densos. Esses neurônios densos, eles olham para todos os exemplos, todos os valores da camada anterior. E especificamente para dados de imagens, existe uma unidade de processamento que é melhor, é mais interessante, que é a unidade de processamento convolucional. O que essa palavra diz? É muito simples, na verdade. A ideia da rede convolucional é o não processar os dados na forma de vetor, é o processar eles como matrizes. Na rede convolucional, a gente tem algumas coisas novas, né? Reparei, eu tenho convolutional layer, que é a camada convolucional, pooling, que é uma coisa que eu não tinha falado ainda, feature ou activation maps, e fully connected ou dense layer. Desses 4 aí, a gente só tem um até agora, né? O dense layer, que é o que a gente usava anteriormente. Tá? Os outros 3 são novos, são coisas que são específicas das redes convolucionais mesmo. Convolução é um operador que é aplicado geralmente em imagem. Sabe quando você usa o Instagram e aí você aperta lá um filtro, que você passa para o lado e para o outro, que a imagem muda? Tem filtros que fazem a pessoa aparecer some as espinhas, né? Tem uns filtros que deixam a imagem mais escura, deixa a imagem mais clara, deixa a imagem mais nítida, né? Então se a imagem está meio borrada, ela fica mais granulada. Ou ao contrário, a imagem está muito granulada, você suaviza ela. Esse tipo de filtragem é obtida por um operador de convolução. O que o operador de convolução faz? Ele multiplica a imagem por pesos. Mas a gente já viu isso, multiplicar por peso? Só que ele não faz isso para todos os pixels igualmente. Ele faz isso localmente. Então, para cada... Não sei se vocês estão vendo aí, depois eu vou mostrar uma outra figura. Aquele A ali da entrada, esse A aqui, né? Que está formado aqui. Eu não vou pegar e multiplicar toda a imagem por pesos. Eu vou pegar só essa regiãozinha aqui, multiplicar ela pelos pesos e vou gerar um ponto aqui no final. Essa é a ideia. Eu vou processar, então, a convolução é um processamento local. Então, por que eu vou processar só localmente? Vamos supor que eu quero fazer uma média dos valores. Eu quero fazer a média, certo? Vamos supor que eu pego a média, sei lá, de uma prova que todo mundo tirou aqui. Né? Então, se eu tenho aqui 30 pessoas, eu pego a média de todo mundo e tiro a média global de todo mundo. Vai dar um valor, certo? Vai dar um único valor. Qual que é o problema de eu tirar a média de todo mundo e ter um único valor? Eu não sei mais quem que é quem, né? Eu não sei mais. Eu sei a média da turma, mas tem como eu saber assim quem foi bem, quem foi mal? Não dá para saber mais. Agora, por exemplo, se eu tirar a média por fileira aqui, ó, que informação que eu tenho? Eu tenho informação de quem senta na frente, qual que é a média, quem senta no fundão, qual que é a média. Se isso é bom ou ruim, eu não sei, né? Mas eu passo a ter informações
locais. É isso que eu vou fazer na imagem agora. Então eu vou filtrar a imagem só esse pedacinho, só um pedacinho, só um pedacinho, por regiões. Isso vai me dar uma informação local que pode ser preciosa para a imagem. Porque, por exemplo, com o dígito 7, a filtragem, né, quando eu multiplicar por valores na ponta dele, é diferente do topo, é diferente do meio. É isso que eu quero pegar. Isso é a convolução. Pooling é quando eu reduzir a dimensionalidade. Então eu faço a convolução, isso vai me gerar imagens novas, filtradas. Pooling reduz o tamanho da imagem. E aí cada imagem filtrada é um activation map, é um feature map. Resumindo bem, depois eu vou voltar agora a falar de todos eles detalhadamente. O que é então uma camada convolucional? Numa camada convolucional, eu tenho uma imagem como entrada, pode ter qualquer tamanho. Por exemplo, 32 por 32 por 3. Essa é uma imagem RGB. 32 linhas por 32 colunas por 3 canais de cor. Um para o R, um para o G, um para o B. Por isso 3. Se fosse uma imagem em tons de cinza, era 32 por 32 por 1. Tá? Como é que eu vou filtrar essa imagem? Como é que eu vou processar essa imagem? Com um filtro. E aí agora, numa camada convolucional, um neurônio é um filtro. Um filtro com tamanho PQD. Por exemplo, 5 por 5 por 3. Esse é o tamanhozinho do filtro que eu vou processar a imagem. Cada filtro, que é um neurônio, realiza a convolução com a imagem de entrada. É como se eu tivesse a seguinte operação matemática por pixel agora, tá? Para cada pixel, eu tenho um operador x, quer dizer, w transposto x mais b. O que é isso aqui, pessoal? Um operador linear também. Então, no fundo, uma convolução é um operador linear, mas ele é um operador linear que não é aplicado na imagem inteira. Ela é aplicado pixel a pixel. Tudo bem? Pixel por pixel. E o que eu tenho, então, como resultado? Vamos supor que eu tenho essa imagem aqui de entrada. Essa imagem tem 64 pixels por 64 pixels por 3 canais de cor, RGB. Cada filtro vai processar essa imagem gerando uma nova imagem. Então, como é que tem que... aqui é um exemplo, tá? Vamos supor que essa camada convolucional aqui tem 4 neurônios. Se ela tem 4 neurônios, eu tenho que escolher o tamanho do filtro. Quanto maior o filtro, maior a região que ele vai pegar, né? Então, 5 por 5, por exemplo, ele pega 5 por 5 pixels. Então, ele vai pegar uma região maior da imagem. Se eu pego um filtro de 3 por 3 pixels, eu estou reduzindo a região que ele vai pegar. As regiões, ele vai ser mais forte ou menos forte. Então, por exemplo, 5 por 5. Por que por 3? Porque eu tenho que ter um filtro para cada canal de cor. Um filtro para o canal R, um filtro para o canal G, um filtro para o canal B. Tá bom? Então, um filtro para o canal. Então, peguei e filtrei a imagem. Filtrei a imagem usando esse primeiro neurônio. Esse primeiro neurônio gera uma imagem. Gera uma imagem. Ele pega a imagem de entrada e gera uma imagem. O segundo neurônio gera uma segunda imagem. O terceiro neurônio gera uma terceira imagem. O quarto neurônio gera uma quarta imagem. E aqui vocês estão vendo que tem umas imagens aqui bizarras, aqui esquisitas, porque a gente não está muito importando com o jeito que elas visualizam. Tá? A gente quer analisar as características delas. Tá, então, se eu tenho uma camada convolucional com 4 filtros ou 4 neurônios, a saída são 4 imagens. É como se eu aplicasse 4 filtros do Instagram, por exemplo, né, e tentasse combinar esses 4 depois. Agora tem uma segunda camada convolucional. Essa segunda camada convolucional tem 5 filtros. Agora os filtros são 3 por 3 em vez de 5 por 5. Eles têm que ser 3 por 3 por 4. Da onde vem esse 4? 3 por 3 foi eu que defini. Assim como 5 por 5 aqui foi eu que defini. Agora esse 3 aqui e esse 4 não sou eu que defino. Quem que vem da onde isso? Da camada anterior. Então, se na primeira camada eu precisava de 3 elementos porque eu tenho RGB, nessa aqui eu tenho 4 porque são 4 que vêm da camada anterior. Se essa camada aqui
É porque ela tem 4 filtros. Então aqui eu preciso ter 4, 3 por 3 por 4. Gerando 5 imagens agora. A próxima camada, vamos supor que eu quero manter filtros 3 por 3, ela tem que ser 3 por 3 por 5, porque 5 da camada anterior. Se eu tivesse aqui 10 filtros, aqui teria que ser 3 por 3 por 10. Tá? Então essa é a ideia. Então, entendendo isso, é a parte mais chata de entender. É por que é 3 por 3 por 10? Porque a camada anterior tem 10 features. Cada imagem gerada por um neurônio convolucional, a gente chama de feature map. Esse feature map, ou mapa de características, ele é empilhado, formando uma imagem maior, né? Uma imagem grande, com muitas camadas. Esse tipo de estrutura a gente chama de tensor. Daí que vem o nome TensorFlow, né? Porque ele processa tensores, não só vetores. Um vetor é um tensor, uma matriz é um tensor. Mas quando eu tenho para cada matriz 4 valores, ela é um tensor. Então aqui, no final, por exemplo, eu tenho 5 matrizes, quer dizer, desculpa, uma matriz, 64 por 64, em que cada elemento da matriz é um vetor de 5 elementos. Isso é um tensor. A convolução ela atua, como eu já expliquei, eu quero reforçar isso, localmente. Então, quando eu passo o filtro 3x3 no olho do gato aqui, o que esse filtro está olhando? O que ele está processando? O olho do gato e ao redor do olho. Então ele multiplica, soma e gera um valor aqui. O próximo filtro multiplica e soma e gera um valor aqui. O próximo filtro multiplica, soma e gera um outro valor aqui. Repara que esse pixel aqui, esse valor, ele foi conseguido olhando só a vizinhança. Para calcular o valor desse pixel, eu não olho esse cantinho aqui. Eu só olho a vizinhança. E é por isso que esse processamento não é denso. Se fosse denso, o valor desse pixel tinha sido processado olhando toda a imagem. Né? Aí ele é denso. Como ele não é denso, ele é convolucional, ele só olha a região. Tudo bem, pessoal? Estou meio repetitivo aqui, que isso é um negócio meio às vezes chato de entender. Por que não é denso? Né? Porque cada valor é processado olhando localmente. A gente chama isso de campo receptivo local, o que também tem origens biológicas. Né? No nosso sistema visual, a gente tem campos receptivos locais. O que é interessante, quando a gente encadeia uma camada convolucional com outra camada convolucional com outra camada convolucional, a gente está combinando campos receptivos locais, que é um negócio bem interessante. Uma camada convolucional tem que levar em consideração qual que é a entrada, o tamanho da entrada, o tamanho do filtro e uma outra coisa que pode ou não aparecer, que a gente chama de stride. Esse stride é o passo, é o quanto que eu ando para computar cada filtro. Então imagine o seguinte, eu computei aqui esse pixel aqui, tá? Esse pixel aqui é o centro do olho do gato. Para computar o próximo, eu vou andar um pixel, posso andar um pixel e computar logo o próximo pixel. Ou eu posso andar 3. Esse é o stride, é o quanto que eu ando para computar o próximo valor. Se o stride for 1, eu estou computando todos os pixels. Se o stride for 2, eu estou andando de 2 em 2 pixels. Se o stride for 4, eu estou andando de 4 em 4 pixels. Mas por que eu queria... Para que eu faço isso? Quando eu ando de 1 em 1, eu estou computando todo mundo, então isso pode demorar. Se eu ando de 2 em 2, eu faço um pouco mais rápido, mas é mais grosseiro. Então, eu tenho que controlar isso. Isso que a gente chama de convolution stride. Vamos supor, então, que eu tenho uma imagem de entrada, 32 por 32 por 3. Eu aplico 10 filtros de 5 por 5 por 3. O resultado são 10 matrizes. Essas são os feature maps. Isso que forma o tensor. Então, antes de passar aqui para o exemplo, vamos olhar o nosso código. Rodou aqui as 20 épocas. Vamos ver se melhorou. Lembrando que essa é uma rede densa, tá, pessoal? A gente não é convolucional ainda. Melhorou, né? Então, a gente está aqui com 85%. E repare o seguinte, o custo piorou, mas a acurácia melhorou um pouquinho. Né?
Então, não necessariamente o custo ele é indicativo de acurácia. Tá? Vamos plotar aqui a história e ver como é que funcionou essas coisas aqui. Olha isso aqui. Essa rede não está legal. Aí você vê, né? Que a rede tem algum problema quando tem essa variação aqui, bem forte. Tá? Isso significa que talvez essa rede não é adequada para esse tipo de problema, e não é mesmo. Né? Uma rede como essa, para a base de dados MNIST, ela não é boa, para MNIST Fashion. Vamos só rapidamente ver se eu consigo aqui rodar, pôr para rodar. Isso aqui vocês podem fazer depois como exercício, tá? E alterando essas coisas aqui. É legal porque vocês vão pegando a manha. Então eu vou voltar para a MNIST. Para a gente ver que para a MNIST, uma rede densa é suficiente. É razoavelmente suficiente. Sim. Funciona até certo ponto, ela vai bem. Vamos lá. Talvez também esse learning rate eu tinha que diminuir, né, no anterior, mas vamos lá. Deixa ela rodar aqui, só para a gente ver depois como é que foi o da MNIST, tá? Deixei tudo rodando, a gente vai lá. Lembra do jeito que funcionava a rede densa? A rede densa ela fazia o seguinte, né? Eu vou voltar aqui tudo, aqui ó. Eu passo um set, aí alguns neurônios acendem mais do que os outros, né? Vão ser responsáveis mais por certos pixels do que os outros. Mas uma rede densa, quando eu quero processar a imagem, o que significa esse neurônio aqui? Dá para saber? O que significa ele estar acendendo mais do que os outros? Não é tão trivial, tá? Para saber isso é mais difícil, é mais complicado, porque eu não sei o que quando chegou aqui na terceira camada, eu já não sei mais o que ele pegou de relevante na imagem. Numa rede densa, então, é mais difícil, porque ele mistura tudo. Numa rede convolucional, ele trata melhor a imagem. Ele trata melhor o problema quando a gente tem estruturas como imagens. É como se cada filtro, e aqui é didático, tá, pessoal? Não é exatamente assim que ele funciona, não, mas só para dar um exemplo de qual a intuição. A intuição é de que essa imagem, quando eu passo ela por um primeiro filtro, esse filtro ele vai se especializar num pedacinho da imagem. Esse outro filtro em outro pedaço da imagem, esse outro filtro em outro pedaço da imagem, assim por diante. Meio que compondo essa imagem. Então, cada filtro ele vai tentar se especializar em pegar certas coisas da imagem, certas partes da imagem. Quando eu passo isso para uma próxima camada, essa outra camada combina esses elementos, tentando formar o set aqui que eu quero. Né? Então, ele vai pegar esse filtro aqui, ele vai pegar esses componentes e, por exemplo, detectar os padrões horizontais. Esse aqui ele vai estar responsável aos padrões diagonais. E esse aqui aos verticais. E aí, com a combinação desses três, eu tenho a classe correta. Então, a ideia é que a rede convolucional ela atue mais no espaço da imagem mesmo, detectando padrões verticais, horizontais, diagonais, textura, cor, etc. Então, essa é a intuição por trás. E aqui, você vê que olha o custo como está bem mais baixo. Na anterior, a gente chegava em 0,3, né? Aqui está para 0,09 já. Olha a acurácia aqui, ó, 98% no treinamento. Então, essa é a rede, lembrando dessa rede para MNIST, é a rede densa ainda. A próxima, a gente vai fazer a convolucional para as duas, aí vocês vão ver que vai ter uma diferença boa para Fashion, principalmente, para a base Fashion. Daqui a acurácia do treinamento, ó, ela já está 99 aqui e tal, já está no limite mesmo. Não vai aprender muito mais que isso, não. E a loss continua caindo, né? Você vê que às vezes ela vai e volta, né? Ela cai, depois aumenta, dependendo da... Porque como é aleatório, né? O batch é aleatório, então você nunca sabe o que ele vai pegar ali de próximo. Beleza. Olha aqui, a acurácia é 97%, agora tá legal, né? Isso a gente só conseguiu com mais camadas, certo? A gente não conseguia antes com uma camada só, jamais você vai conseguir. É muito difícil você conseguir chegar em 97%. Tá? Aqui a gente usou 3 camadas, então o deep aí foi importante. Tá? Aqui é a acurácia. Só a gente mostrar, né, que também não é, assim, ainda não é perfeita essa rede, ela
tá boa, tá bem melhor. Dá para ver a discrepância aqui, né? Então você tem no treinamento tá 99%, no teste, ó, quase 98%. Então ela varia muito e não está saindo muito do lugar. Talvez eu possa diminuir mais o aprendizado. Tá? Mas aí é que a gente teria que ficar um tempão, né? Porque eu vou lá e coloco 0001 e aí eu deixo rodando por 50 épocas, né? Para ver onde é que eu chego. Então é mais ou menos esse o esquema. Se você não quiser usar outros métodos, é mais ou menos essa a ideia de como você vai trabalhando no treinamento. Bom, agora já estamos no outro nível aqui, que é a rede convolucional. Na prática, como é que a gente processa, né, a rede convolucional? Ela é feita usando a convolução, ela pode seguir alguns padrões. Eu estou vendo que a gente já está chegando no fim aqui, infelizmente. Vou tentar pular umas partes para a gente não perder. Mas depois vocês podem olhar, a gente tem um negócio que chama padding, que é para manter o tamanho da imagem nas convoluções. Depois vocês olhem isso aqui, tá? Aqui é o cálculo da quantidade de parâmetros. Depois vocês podem olhar com calma como é que eu calculo quantos parâmetros tem. E aí, só para a gente não fechar sem eu explicar isso aqui, que é importante. O pooling é um ferramental que eu tenho para reduzir o tamanho da imagem. Isso porque a camada convolucional ela tende a aumentar o tamanho, a quantidade de imagens, né? Então, por exemplo, inicialmente eu tinha uma imagem de 32 por 32 por 3. Quando eu aplico 10 filtros, eu fico com 32 por 32 por 10, né? Que é muito grande. Então, eu vou reduzir isso aqui, a dimensão da imagem. Então, o pooling ele vai pegar, por exemplo, se eu fizer um pooling com um fator 2, stride 2, ele vai pegar cada 2 por 2 pixels, pegar o max pooling, né? Ele vai pegar o maior valor e copiar. O maior valor e copiar, o maior valor e copiar, o maior valor e copiar e descartar o resto. Isso é uma forma de eu reduzir a dimensionalidade. Além disso, eu estou fazendo um tipo de multi-escala. Porque qual que é a ideia? Quando eu olho para a imagem, né, antes do pooling, eu estou olhando para a imagem com a resolução completa. Então imagina o seguinte, se é uma imagem que está olhando para mim, né, eu tenho um filtro de 3x3, o filtro 3x3 com a imagem com a resolução completa, ele vai ficar pequenininho. Né? Então, tu está passando, por exemplo, por mim, assim, um filtro 3x3 vai ter o tamanho assim, da minha testa, sei lá. Então, no filtro 3x3, o máximo que ele vai olhar é o meu olho, minha sobrancelha. Vai dar para olhar até se eu tenho um espinho, se eu não tenho. Quando eu faço o max pooling, eu reduzo a dimensionalidade. É como se eu desse um passo para trás. Né? Então, o filtro 3x3 agora, ele vai olhar para uma região maior. Então, ele vai olhar para o meu nariz inteiro, para o meu olho inteiro, para a minha boca inteira. Se eu faço um outro pooling, eu dou um outro passo para trás, eu fico mais distante. Então, o filtro 3x3 ele vai olhar para o meu rosto inteiro agora. Né? Então, essa é a ideia também do pooling. De eu olhar para imagens de tamanhos diferentes, estão olhando. Cada vez o filtro 3x3 ele significa que ele está olhando para a imagem, para regiões diferentes da imagem. Em geral, o que eu tenho, então? Várias camadas convolucionais, com convolução, a ativação geralmente é ReLU mesmo, e max pooling. Camadas convolucionais, camadas convolucionais, camadas convolucionais. Em algum momento eu tenho que ter uma camada de classificação. E essa camada de classificação, que é a última, é uma camada densa. Geralmente é assim mesmo. Como é que a gente interpreta isso? Comumente, eu tenho a imagem de entrada. Os tensores que são formados pelas primeiras camadas, eles são... É como se fosse a imagem vezes o número de filtros aqui, né, que eu tenho. Nas primeiras camadas, o que os filtros aprendem é a detectar bordas, cores da imagem. Então ele vai pegar a transição da imagem, cor da imagem, cores diferentes. Então se eu olhar aqui para os filtros, né, eu tenho regiões aqui, verde, verde vermelho, verde azul, detecção de linhas verticais, horizontais, diagonais. As camadas subsequentes vão combinar isso, informando coisas mais complexas. Então, texturas, por exemplo. Conforme eu vou me aproximando das camadas finais, ele vai começar a detectar a saliência dos objetos, parte de objetos, até no fim chegar nas classes finais. Vamos pegar então, antes de terminar, e rodar um modelo convolucional. Eu não vou demorar muito aqui para a gente ter tempo de falar de mais algumas coisas que faltam, tá?
Mas é que isso aqui depois, como está no GitHub, vocês podem usar depois e rodar. Tá? Então, vou simplesmente rodar do jeito que está aqui. O que ele está usando? Vamos ver. Se é o Eminist ou o Fashion. É o Fashion. Então, Fashion. Aí eu vou usar o seguinte, ó. 2 blocos convolucionais e uma camada densa. É isso que eu vou fazer aqui com a minha rede. Olha. Ó. Como é que eu faço uma camada convolucional no Keras? Conv 2D, que é a convolução 2D. 16 filtros de tamanho 3x3. 16 filtros 3x3. Max pooling 2x2. Dropout de 0,1. Depois eu explico o que é esse dropout. Tá? Convolução 2D 3x3. Convolução 2D 3x3. Max pooling. Flatten. O que é esse flatten aqui? A convolução ela gera sempre matrizes. Mas no fim o que eu quero é um vetor de classes. Flat, né, é plano. Então quando eu faço um flatten, eu pego a matriz e gero um vetor. Então eu estou vetorizando a matriz. Dropout tem uma camada intermediária aqui com 32 e por fim a camada final com 10 elementos. Então aqui vai estar o tamanho, né? Olha o número de parâmetros, né, bem grande. E aí a gente vai agora rodar esse treco aqui. Vamos ver quantas épocas que eu tenho, eu já esqueci. Tá com 8 épocas aqui, tá pouco, mas vamos rodar aqui com 8. Eu já vou avaliar o modelo. A gente tinha conseguido 84%, né, na outra rede. Aqui, já vou dar o spoiler aqui, vai dar uns 87%. Né? Então, só da gente passar, na anterior, a gente não conseguia passar de jeito nenhum de 84%. Mesmo rodando 50 épocas. Não tem como. Aqui, com 8 épocas, com a rede convolucional, a gente já chega em 87%, mais ou menos. A gente já ganhou aí uns 3%, 4%. E aí vai precisar de mexer mais na arquitetura, algumas outras coisas na arquitetura, para chegar num resultado um pouquinho melhor. Tá? Aqui não vai dar tempo de eu mexer nisso aqui. Deixa isso aí rodando e aí a gente vai para a apresentação. Bom, como é que a gente organiza essas coisas então? A gente já sabe o que é uma camada densa, que é uma camada que conecta todos os elementos da anterior. A gente sabe que é uma camada convolucional, para processar a imagem principalmente, mas eu posso usar para processar outras coisas, por exemplo, texto, áudio. Como é que eu faço isso? Em vez de usar um filtro 3x3, que é na imagem, se eu tiver uma sequência, vamos supor que cada elemento é um caractere, certo? Eu posso fazer um filtro 1x5. O que esse filtro 1x5 vai processar? 5 caracteres, certo? 1x10, 10 caracteres. Áudio, mesma coisa. Tá? Dá para fazer também. Tá? Se bem que sequências de áudio e de texto, comumente a gente não usa CNN, usa redes que a gente chama de LSTM, que são outra rede que não vai dar tempo de eu falar aqui hoje. Tá? Mas a ideia é a mesma, você juntar neurônios de diferentes tipos e organizar eles em arquiteturas. Lembra como eu falei lá do começo, da AlexNet, VGGNet, GoogleNet e tal? Vou tentar mostrar para vocês o que são essas arquiteturas. Nada mais são do que usando aqueles componentes que a gente aprendeu hoje. Então, o que é a AlexNet, por exemplo? A entrada dela é uma imagem de 224 por 224 por 3, né? Então é RGB. A primeira camada, da camada 1 até a 5, são camadas convolucionais. Olha o número de filtros aqui que eles usam. Número de neurônios, né? 96, 256, 384, 384, 256. O tamanho dos filtros, 11 por 11, 5 por 5, 3 por 3, 3 por 3, 3 por 3. As últimas duas camadas são densas, com 4.096 elementos. E a última com 1.000, porque são 1.000 classes da ImageNet. A VGG melhorou um pouco a arquitetura da AlexNet. A entrada é a mesma. Todos os filtros são 3x3. E aí eu tenho, da camada 1 a 2, são 64. Depois, da 3 e 4, 128. 5, 6, 7, 8, 256 neurônios. 9, 8, 10, 11, 12, 256 neurônios. 13, 14, 15, 16, 512 neurônios. Com o max pooling no final.
2 camadas densas e a camada de 1000 elementos. Aí, qual que foi a ideia da Google? A AlexNet usa 11 neurônios, filtros de 11 por 11, 5 por 5. VGG usa 3 por 3. Será que ao invés de ficar escolhendo qual é o tamanho do filtro, por que eu não uso todos? Essa é a ideia da Google LeNet. Eles usam um bloco que a gente chama de Inception. O que é esse bloco Inception? Um bloco Inception é computar convoluções de tamanho diferente em forma paralela. Então ele vai ter, eu pego a imagem de entrada e faço uma convolução 1 por 1, 3 por 3, 5 por 5 e max pooling e junto tudo. Né? Então eles estão fazendo todas e junta tudo. E aí você pode combinar isso de um monte de formas diferentes. Né? Então eu posso ter 1 por 1, 3 por 3, 3 por 3, 1 por 1, 3 por 3, pooling 1 por 1, 1 por 1. Aí eu posso ter 1 por 1, 1 por n, n por 1, 1 por n, n por 1, e aí eu vou combinando, certo? Essas coisas. Então eles fizeram esses blocos aqui, em que cada bloco tem combinações de filtros de tamanhos diferentes. A rede residual, a ResNet, como é que ela funciona? Repararam o seguinte, que até mais ou menos umas 20 camadas, 19 camadas, a gente consegue fazer uma rede neural que converge. Acima de 20 camadas, eu começo a perder a capacidade de convergência. Ela não funcionava mais. Por que isso acontecia? Porque ela ficava tão profunda que o gradiente começava a sumir para o início da rede. Então, o que o pessoal fez? Montou uma rede muito parecida que era a VGG, só que com 34 camadas. E para evitar que haja perda de informação, eu faço uma cópia da informação a cada 2 camadas. Então é mais ou menos o seguinte, lembra da analogia do telefone sem fio? Então eu pego e falo para você uma palavra, você fala para ele fala para ela, aí eu falo para ela o que eu falei. Qual que é a ideia? A mensagem passa por ela, por ele, e chega nela. Então teve um processamento aqui. Aí eu também falo, então ela recebe a fonte do processamento e a original. Entendeu? Então qual que é o seu nome? Oi? Maria de Fátima. Você? Oi? Valesca. Então a Valesca recebe o que eu passei para Maria de Fátima e o que originalmente eu falei. E o que o Antônio falou. Né? Depois, ele lá na frente é Luiz e Justino. Ele vai receber o que a Valesca falou e o que o Luiz falou. Né? Então a ideia é que cada um desses módulos aqui, a gente, a cada duas camadas, essa camada aqui ela recebe o da anterior e o da 3 anterior. A ideia é que eu tente manter um pouquinho da solução anterior para que o gradiente se mantenha. Tá? E com isso eles conseguiram treinar uma rede com 1000 camadas, por causa disso. Qual que é a vantagem? Nenhuma, é só para mostrar que dá para treinar com 1000. Por enquanto, não tem nenhuma base de dados que precisa desse tanto de camadas. Tá? Mas a ideia que eles mostraram foi assim, olha aqui, nosso método consegue treinar até com 1000 camadas. Né? Mas 34, acho que 50, agora eu não lembro, que foi o que foi o melhor resultado deles lá. Fazendo um histórico de tudo isso. Antes da era Deep Learning, aqui ficou meio sobreposto, mas é 2010 e 2011. Com métodos Shallow. Concurso Imaginet. O erro que a gente tinha era de perto de 25%. Não conseguiam se melhorar muito de 25%. A melhoria de um ano para o outro era bem modesta, 1%, 2%. Quando veio a AlexNet, basicamente ele reduziu o erro em 10%, numa tacada só. E isso chamou muita atenção das pessoas. Com a AlexNet, em 8 camadas convolucionais, né, 8 camadas convolucionais mais as densas, 16%, 11%. A VGG, com 19 camadas, chegou a 7%. A Google LeNet, que é a Inception 1, com 22 camadas, 6%. E aí, em 2015, a ResNet chegou a perto de 3,5%, usando 152 camadas da ResNet. Esse concurso ele morreu em 2017, porque em 2017 alcançaram menos de 1%, ou 1%,
de erro. E aí, né, 1%, quem vai fazer melhor que 1%? Esse 1% ele significa alguma coisa mesmo? Já nem sabe mais. Então, hoje tem outros desafios. Por exemplo, desafios de você não dizer só qual é o objeto, mas onde ele está na imagem. Com mais de um objeto. Então, deixaram o desafio mais difícil agora. Então, para continuar o desafio Imaginet. Mas o Imaginet, como a gente tinha há 10 anos atrás, 8 anos atrás, não existe mais. Isso, então, é o que a gente chegou. Ao invés, então, de montar o nosso próprio pipeline, processar a imagem, extrair características, processar o espaço de características, a gente vai montar uma rede neural, uma arquitetura que faça isso para nós. Os componentes básicos são os neurônios densos, os neurônios convolucionais, os max pooling e as funções de ativação. Combinando tudo isso, a gente gera arquiteturas como a Residual Network, a Inception Network e a VGG Network, que são as três mais, digamos, emblemáticas. Você pode montar a sua própria, Então você pode montar a Fatima Network, que é usando Inception misturado com ResNet, sei lá. Você monta a sua própria rede combinando essas coisas. Tá? Algumas coisas importantes que eu não posso deixar de dizer, apesar que a gente queria falar mais, mas não vai dar tempo. Como é que eu treino essas coisas? O que eu tenho que prestar atenção? O tamanho do mini-batch. 16 é um tamanho bom. Se você aumenta o tamanho do mini-batch, roda mais rápido, mas a confiabilidade diminui. Então, tentem não sair muito disso. Se você tem máquina suficiente, diminui mais ainda. 4, 8. Tá? Learning rate. A gente ajustou aqui com um valor bem pequeno. O ideal mesmo, que eu não fiz aqui, mas que é o melhor, é você ajustar ele com decaimento. Então, você começa ele com 0,002 e você põe uma taxa de decaimento. Porque aí ele, ao longo do tempo, eu vou diminuindo ele ainda mais. Porque qual que é a ideia? Sabe aquelas curvas que elas ficavam balançando loucamente assim? Oscilando loucamente? A ideia é que essa oscilação vai diminuindo ao longo do tempo. Tá? Otimizador. RMS próprio é um bom método, mas pode tentar outros também. Os dados de treinamento. Se você vai usar suas próprias imagens ou seus próprios dados, verifique se eles estão limpos, se os rótulos estão corretos. Porque qualquer problema aqui na limpeza dos dados pode ser fatal. Normalize os dados. Então, idealmente, você tem que deixar todos os dados entre 0 e 1, ou fazer um outro tipo de normalização. Tá? Então, se uma imagem tem valores entre 0 e 255, a outra tem entre 0 e 120 e tanto, não vai dar certo. Normaliza todo mundo. Data Augmentation. Aí a gente conversou um pouquinho ontem no intervalo. Como é que eu faço quando eu tenho poucos dados? Eu posso tentar aumentar os dados. Se eu tenho só 1000 imagens, dá para treinar uma rede? Não dá. 1000 imagens é pouco. Eu posso gerar novos exemplos perturbando os existentes. Inclusive no Keras tem coisas já para fazer isso. Então você pode, por exemplo, inserir ruído e fazer transformações afins. Então vamos supor que eu tenho 1000 imagens. Eu gero mais 1000 imagens só fazendo um flip dela, horizontal. Então eu só pego a imagem, faço um flip, eu dobrei a quantidade de imagens. Aí eu adiciono ruído em 3 níveis diferentes. Eu tripliquei a quantidade de imagens. Então, se antes eu tinha 1000, fui para 2000, de 2000 já fui para 6000. Só fazendo essas perturbações. Eu posso rotacionar a imagem um pouquinho. Então, rotaciono 5 graus para cá, 5 graus para cá, 10 graus para cá, 10 graus para cá. De 6000, eu passo para 24.000 imagens. Então, eu saí de 1000 para 24.000 imagens, fazendo o que a gente chama de aumento de dados, ou Data Augmentation. É legal, é importante fazer esse tipo de coisa. E o que a gente vem fazendo? Plotar os valores para cada época de Loss, Validation e Training Error. Para a gente ter certeza do que está acontecendo. Porque casos como a gente viu, em que está oscilando demais, não é bom. Agora sim, ó, ficou legal. Né? Então a gente viu que a oscilação está menor. Reparem que eu tenho um problema aqui, entre aspas, que eu começo a aumentar aqui um pouquinho a loss do teste. Isso não é desejável. Tá? Mas já não está oscilando tanto. Isso já é um indicativo de que eu estou indo no caminho certo. Olha aqui a acurácia. Então a gente chegou até 89%. Ó.
Só que eu treinei demais, né? Então tem isso também. Treinar demais às vezes não é bom. Quando a gente treina demais a rede, a gente tem um processo em machine learning que a gente conhece como overfitting. A gente ajusta demais os dados no treinamento e para o teste ele fica ruim. Então se eu tivesse escolhido 4 épocas aqui, ó, eu estava com 89%, perto de 89%, 4 ou 5 épocas. Como eu rodei demais, 8 épocas, ele passou um pouco do ponto. Então tem que prestar atenção nisso aí também. Tá? O dropout que eu utilizei é uma forma de evitar o overfitting. Tá? Eu não vou explicar exatamente, mas devido ao tempo, mas deem uma olhada nessas duas coisas aqui, dropout e batch normalization. Fundamental, ajuda demais. Tá? O dropout ele remove alguns neurônios aleatoriamente e o batch normalization faz uma normalização que a gente chama de Z-score por camada. Né? Então, não só na entrada, mas no meio da rede. E, finalmente, a gente pode também usar um método que a gente chama de fine-tuning. O que é o fine-tuning? Vamos supor que só tenho 1000 imagens mesmo para treinar. Não tenho mais. Eu fiz um data augmentation, gerei 20.000 imagens. Eu tento treinar a rede e não consigo. Não dá certo. Eu desisto? Não, não desisto. Eu vou pegar uma rede neural pronta. Então, essa aqui é a VGG. Pego a rede VGG, por exemplo. Eu pego os pesos que foram treinados com a ImageNet. Porque a ImageNet tem 1 milhão de imagens. Então, com a ImageNet, eu confio que pelo menos eu tenho imagens suficientes para treinar. Treinei com a ImageNet. Só que eu quero, as minhas mil imagens não são da ImageNet. É de um outro problema qualquer, de reconhecimento facial, de reconhecimento de praga em ervas daninhas em agricultura. É um problema de imagens médicas. Não tem nada a ver com a ImageNet, as minhas 1000 imagens. Eu posso usar? Posso. O que eu faço? O que eu chamo de fine tuning. Eu congelo os pesos, isso dá para fazer no Keras, tá? Eu congelo os pesos das camadas iniciais e digo assim para o Keras, para essas minhas 1000 imagens, ajuste os pesos só das camadas finais. E aí eu faço algumas épocas com as minhas imagens, só ajustando os pesos das camadas finais e mantendo as anteriores. O que eu estou fazendo? Eu estou tentando pegar um modelo já existente e adaptar para o meu modelo. A gente chama isso de transfer learning, transferência de aprendizado. A gente aprendeu com uma base de dados e está tentando usar esse aprendizado para uma outra base de dados. Se os dados forem muito diferentes da ImageNet, você pode tentar aumentar o número de camadas que você vai adaptar. Então, por exemplo, aqui eu congelei todas menos as camadas densas. Nesse segundo exemplo, eu congelei todas, eu deixei variar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 camadas convolucionais. E aí vai depender do seu problema. Você vai congelar ou deixar adaptar mais ou menos camadas da rede. Quanto mais diferente o seu problema é do original que foi treinado, mais camadas idealmente você tem que treinar. Isso. Porque a última camada são as classes. Então vamos supor que a sua base de dados tem 4 classes. A ImageNet tem 1000. Então a última você é obrigado a alterar. Porque a última é o número de classes. Então era 1000, eu tenho que pôr 4. Essa é obrigatória, eu tenho que fazer o fine tuning da última camada. O resto aí eu posso mexer. Agora, você pode inventar, falar assim, deixa ela alterar a primeira e a última. Tem problema? Não. Mas em geral, se sabe que as primeiras camadas elas são mais genéricas. As camadas mais profundas, elas são mais dependentes da aplicação. Então é essas aqui que eu quero alterar. Elas têm o que a gente chama de semântica, essas últimas camadas. Elas são mais semânticas. Então, em geral, as últimas camadas eu mexo mais do que as primeiras. Bom, eu não quero fazer fine tuning. Eu posso simplesmente pegar a rede do jeito que está e usar como extrator de características. Pego a minha imagem, não vou treinar nada. Pego a imagem, passo pela rede e pego o feature map de alguma camada aqui lá para frente. E uso no classificador externo. Dá para fazer isso? Dá também. E aí você está usando a rede como um extrator de características. Não é fine tuning isso. Não é transfer learning isso. Né? Porque transfer learning exige algum tipo de transferência. Você não está transferindo, você está só usando. Aplicando como está. A gente chama disso o pessoal chama isso na literatura de features off the shelf. Que é
da prateleira, né? É como se você pegasse uma coisa pronta da prateleira e está usando daquele jeito que está mesmo, né? Então, isso aqui seriam features off the shelf. Isso aqui é o que o pessoal costuma chamar de transfer learning. Você faz algum tipo de ajuste para os seus dados. Não posso ir embora sem dizer o seguinte. Deep Learning é muito bom? É muito bom. Resolve muitos problemas? Resolve muitos problemas. Principalmente classificação de imagens, segmentação de imagens, sim. O problema é que elas são facilmente enganadas por pequenas perturbações. Descobriram, né, fizeram alguns estudos com isso, eu também estudo esse tipo de coisa, de tentar vencer as CNNs, né, enganar as CNNs e como melhorar isso. Você pode criar uma rede neural, por exemplo, para detectar ou identificar animais diferentes. E aí você treina a rede, e aí, inicialmente, a rede treinada, ela detecta essa imagem aqui como sendo de uma coruja com 73% de confiança, que é muito bom, né? Frente mais um monte de outros animais. Qual que é o problema? Eu vou pegar só features de gradiente de uma onça aqui, não sei se é onça, leopardo ou guepardo, não sei, tradução de cheetah. E vou adicionar 5% nessa coruja aqui, nessa imagem de coruja. Só 5%, gerando essa imagem aqui. É uma coruja ainda, certo? Só que 5% da imagem tem features de gradiente de um guepardo. A rede passa a detectar isso aqui como sendo um guepardo com 99% de acurácia. Tem algo errado. Esse algo errado, vou falar mais tarde sobre isso, na minha palestra, é que as redes neurais, elas tendem a memorizar exemplos. Isso pode ser um problema. Então, Deep Learning não é uma panaceia, não é para resolver tudo. Não use como caixa preta. Saiba o que você está fazendo. Eu vou usar ResNet. Por que ResNet? Vou usar uma Inception. Por que uma Inception? Eu vou usar a Inception porque ela paraleliza filtros de tamanho diferente. Agora sim. Eu vou usar uma ResNet porque eu quero muitas camadas, e então eu preciso fazer o skip connections, né? Passar de um para o outro. Tá bom. Saiba o que você está fazendo. Tá? Não é necessário 50 camadas, 100 camadas, se você não tiver um problema muito grande. Como a gente viu aqui. Com poucas camadas eu consigo resolver problemas difíceis. Comecem com camadas pequenas. Montem as suas próprias redes. Aí sim vocês vão estar usando Deep Learning. Usar coisa pronta, você vai estar usando, está se enganando. Há importantes questões da relação da generalização das redes profundas. No entanto, esses métodos são muito úteis para encontrar representações, como a gente viu. Ainda tem muitos desafios e muitas fronteiras de pesquisa para ser vencidas para tarefas mais complexas. O que eu sugiro vocês fazerem, além desses slides, além do código que eu vou disponibilizar para vocês, vou fazer aqui uma propaganda do meu trabalho, obviamente. Se você quer um material em português, tem um capítulo de livro que eu escrevi, junto com um aluno meu, como funciona o Deep Learning. É basicamente esse curso aqui, tá? Com mais detalhes. Está em português, ele está no archive, mas se você procurar na internet também você acha. Como funciona o Deep Learning, ele foi publicado no Tópicos de Gerenciamento de Dados e Informações de 2017, que é um livro da SBC. Tá? Que foi publicado no evento Bracis, do ano passado. Bom, você leu esse capítulo aqui, entendeu, está rodando os códigos, tá? Show de bola. Eu quero avançar mais. Aí tem um artigo publicado no CIBGRAP do ano passado, que é um tutorial. Esse é um artigo maior, tem 30 e poucas páginas, mais completo, com mais técnicas. Então vai ter lá CNN, que é as redes convolucionais, tem autoencoders também, que é muito legal, que tem as features bottleneck, né, que a gente estava comentando, que não deu tempo de falar aqui. Esses autoencoders, eles são não supervisionados, eu não preciso dos rótulos, então é muito interessante, tem nesse artigo aqui. Tem as redes geradoras adversariais, as GANs, que geram imagens artificiais. A gente está vendo isso acontecer, o pessoal gerando texto artificialmente, áudio artificialmente, não sei se vocês já viram isso. Então tem aquele vídeo que o pessoal gerou, que tem o Obama falando, e aí eles treinam a rede com a fala do Obama, põem um outro texto e geram um vídeo do cara falando uma coisa que ele nunca falou.
tem a base do que é isso nesse artigo aqui. Transferência de estilo. Sabe aquele aplicativo que você põe uma foto e ele põe lá, faz uma pintura com a sua foto? Transferência de estilo. Tem aqui nesse artigo também. Tá? Então tá bem legal. Se você não achou nada do que está aqui, tem o livro do Goodfellow, Benjamin e Courville, Deep Learning 2016, que já é aqui é um material mais extenso, né? Um livrão enorme, que também é muito legal, mas para quem quer um primeiro contato, eu indicaria esses dois materiais aqui primeiro. Tudo bem? E aí a gente vai ter mais sobre isso na palestra de hoje à tarde, às 5 horas, em que eu vou falar das coisas que eu faço em pesquisa com isso aqui. Isso aí é o basicão, mas tem muita coisa interessante. Por exemplo, como é que eu relaciono imagens de domínios distintos? Eu tenho um desenho que alguém fez à mão livre e uma foto. Como é que eu relaciono esses dois? Vou falar um pouquinho sobre isso. Como que eu tenho certeza que a rede aprendeu ou não? Também vou falar um pouco mais tarde. Tá? Então, eu espero que vocês tenham aproveitado esse curso, que tenha sido útil para vocês entenderem um pouco melhor o que é Deep Learning e vocês passarem a ser realmente pessoas que usam Deep Learning sabendo o que é e não só com uma caixa preta. Tá? Eu fico à disposição para perguntas e muito obrigado.